Me permite uma parte rapidinho, só para mim esclarecer uma coisa, vereador. De imediato, sua parte, vereadora Estela. Então, é só para mim ler a dúvida que o vereador tinha levantado antes. É no parecer da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão. No item 10.4 fala assim: persiste a falha apontada na renovação anterior acerca do cumprimento efetivo das horas médicas trabalhadas em virtude do registro ser de forma manual. Existem desvios de registro em relação à entrada e saída. Os profissionais assinam o livro ponto, mas de fato chegam atrasados ou saem antes. Sugere-se novamente que seja instituído uma forma de controle efetivo de horas trabalhadas. Corrobora para este fato o caso da empresa JC, que fazia a gestão da escola da pediatria e estava falseando o livro ponto, colocando inúmeros plantões que não estavam sendo realizados. Esta prática é motivo de auditoria, que está sendo realizada pela fiscal do contrato nos registros dos pontos desde o início do contrato da empresa JC com o InSaúde. Há alguns meses também vem ocorrendo uma certa desorganização em relação às escalas médicas. Como o atraso na entrega das escalas previstas e realizada, números de horas excedentes com a escala em relação às horas contratadas e, principalmente, falta de controle e cumprimento na escala pelo InSaúde. E é importante ressaltar que, na oitiva com a secretária de Saúde, a secretária expressou que o município já está sendo ressarcido no valor de 1.300.000. Então, é só para esclarecer o questionamento que o vereador Lucas Gil tinha levantado. Muito obrigada. Ok. Presidente, a toda essa casa, na última terça-feira, juntamente com a minha assessoria, estive presente na Secretaria da Educação, onde tive o privilégio de dar as bem-vindas ao secretário Edson da Rosa e toda a sua equipe de trabalho. Mas foi uma reunião em busca de informações, em busca de soluções, em relação à situação precária da Escola Afonso Seco, lá no loteamento Santa Rita, que abrange toda aquela comunidade da Parada Cristal, Balardim, Parque dos Pinhais, Santa Bárbara, enfim, região de Anarreg. E o secretário, de fato, ficou meio abismado com a situação do qual eu levei, mas também mostrou-se preocupado e também mostrou atitude e que, de fato, irá tomar as devidas providências. Fiquei muito contente quando o secretário se comprometeu em priorizar as demandas, juntamente com os responsáveis técnicos da secretaria, principalmente a Ana Carla, que colocou que já pediu a regularização da área para poder dar início no projeto de ampliação da escola. Porque algo que me causa estranheza, que educação muitas vezes não é prioridade. E no momento que o secretário Edson da Rosa e sua equipe foram buscar os dados, sequer tinha um processo de abertura de uma escola, de uma reforma ou de uma possível escola nova lá na Afonso Seco. Olha que complexa a situação, porque tinha encaminhamentos da diretora da escola, parabenizo, mas o secretário foi bem claro, tem que ter um processo, um projeto em andamento, não tinha apenas um esboço. E algo que também nos traz uma grande preocupação é a verba de R$250 mil que o ex-deputado federal Pepe Vargas conseguiu lá em 2018, 2019 e que não consegue ser utilizada. E o secretário Edson da Rosa foi enfático, frisou várias vezes que a verba só pode ser utilizada na Escola Afonso Seco. Só que é de conhecimento que hoje a escola é utilizada uma casa ao lado, onde cai salas de aula, inclusive, uma é dentro de uma garagem de carro.
que sequer tem ventilação, que a própria ventilação é a janela da porta de acesso de uma garagem. E nessa escola antiga, que é uma casinha lá de madeira, há muitos anos construída, existem os banheiros unicamente de concreto e uma parede, que é onde que agora a equipe técnica da Secretaria da Educação vai fazer milagres para ver se consegue expandir. E o secretário, volta a frisar, se comprometeu que vai fazer o máximo possível para que seja feito aquela infraestrutura que falta naquela escola, para que as crianças não fiquem desamparadas. E também frisou que, a partir de hoje, quinta-feira, a equipe estará dando prioridade à Escola Afonso Seco. Mostrou posicionamento, porque estávamos, inclusive, conversando com a diretora da escola, com a presidente Janete, lá do loteamento Santa Rita. Ah, mas é falta de vontade política? Não. Não é falta de vontade política, porque esse vereador Juliano Valim, a vereadora Rose Frigieri, que estava lá na reunião, e o ex-vereador Edson da Rosa, que hoje é secretário da Educação, por 4 mandatos, ele disse que não vai fazer politicagem e vai botar a mão na obra. Que independente do partido político que for lá na secretaria, ele vai dar atenção a todos. Então, fico contente quando você vai numa reunião e que pelo menos se tem algo de concreto, que de fato as coisas vão sair do papel e vai se tornar realidade. O início foi dado. Não podemos esquecer que há uma luta há muitos anos da direção da escola, entre outras lideranças lá daquela comunidade. Existe um histórico, mas, de fato, a gente tem que cobrar, porque eu não sou assistente social, a gente sabe que é uma casa política, a gente sabe que envolve votos, mas, sinceramente, no meu coração, eu não posso ver algo que não está dentro das anormalidades e não fazer nada. Eu não durmo com a minha consciência tranquila, e não posso me omitir. É nessas questões que, de fato, estarei trabalhando. E, claro, não podemos perder esses R$250 mil. É dinheiro público, é dinheiro da população que contribui com seus impostos, e estaremos aí fiscalizando. O secretário também se propôs que vai analisar aquela região do loteamento Santa Rita, as áreas verdes, possíveis aluguéis ali ao entorno de alguma sala, mas também gostei de uma fala, que até 2024 não adianta sonhar que não vai sair uma escola nova, porque não existe tempo hábil. Existe processo de licitação, existe um monte de parte burocrática. Então, comunidade do loteamento Santa Rita e Parada Cristal, estamos engajados nessa causa. Educação é prioridade, estaremos aí cobrando. E aproveitando o ensejo, nesses poucos minutos que falta, quando a vereadora Rose, a vereadora Estela e o vereador Lucas comentaram em relação a verbas, e que de fato não existe projeto, aconteceu com esse vereador. Porque em uma reunião que eu fui convidado a participar lá com a deputada federal Denise, ela disse, consigo o projeto que eu encaminho as verbas. E garanto que se eu fosse lá no deputado federal Marcon, também ele ia se propor e também colocar essas condições. Mas daí a deputada Denise me disse, vai atrás. E de fato entrei em contato com a secretária, a ex-secretária da Educação, e a mesma disse, não existe projeto. Eu pedi lá para fazer o cercamento da escola José Protásio, é um projeto desatualizado que envolve meses. Aí já passou o prazo de pedir verba. Lá na escola Marianinha de Queiroz, diz que tem que fazer reformas, o muro está caindo, a escola
tem telhado, tem goteiras, um monte de coisa. Diz que aproximadamente 400 mil para fazer as obras. Mas não existe projeto. Sem projeto não existe obra. E eu tenho que trazer a público, a gente tem que mostrar. O vereador quer trabalhar. O vereador quer obra nas comunidades. Uma declaração de Só que precisamos de projeto. Mostra-se que os deputados federais que nos representam de Caxias do Sul têm dinheiro. Concluindo. Mas não tem projeto, não existe milagre para termos obras grandes aqui em Caxias do Sul. Meu muito obrigado. Obrigado, Juliano Valim. Em declaração do líder da bancada do PSDB.